Lucas capítulo 19, versos 1 a 10, diz assim: entrando então Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra lida, nos traga entendimento nesta noite, aplique no nosso coração, que esta experiência de Zaqueu, Pai, em conduzir Jesus à sua casa, seja uma experiência também de salvação para a nossa casa, para a nossa família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Repita comigo: hoje houve salvação nesta casa. Agora só vocês. Hoje houve salvação nesta casa. Agora mais forte e mais bonito. Hoje houve salvação nesta casa. Qual casa? Qual? Então você falou isso com fé? Então agora eu vou te dar a oportunidade de falar isso com fé, crendo que é para a sua casa. Vamos juntos? Hoje houve salvação na minha casa, na sua casa. Essa declaração aqui, ela é maravilhosa. Uma casa que Jesus entrou e houve salvação. Hoje pela manhã, a gente falou sobre a casa de Jairo. Houve salvação. Lá também houve salvação. A menina que estava morta, ela veio e voltou à vida. Jesus entrou naquela casa e gerou uma transformação. O desespero de um pai, ao final de tudo, a alegria de um pai, de uma mãe, de pessoas, ao ver aquela jovem voltar à vida. Então, onde havia desespero, houve esperança, houve pranto, alegria, transformação, esperança, milagre. A experiência da casa de Zaqueu, Jesus passa por Jericó. Jesus passou por um lugar. Jericó foi um lugar que Jesus estava passando. Jesus estava passando por aquela rua, Jesus estava passando por aquela avenida, por aquela rodovia, por aquela estrada, onde Zaqueu sabia que Jesus estaria. Lucas dá alguns detalhes muito interessantes. Primeiro, porque Lucas ele tem um olhar de fora. Lucas não é judeu. Lucas ele é o único autor do Novo Testamento que não tem um pertencimento à cidadania de judeu. Um pertencimento religioso e espiritual a partir do judaísmo. Ele tem um olhar de fora. Lucas é um médico, alguém instruído, alguém que tem uma capacidade diferente de ver as coisas, e ele vai escrevendo essas cartas para o seu amigo Teófilo, e nestas características ele coloca alguns detalhes minuciosos. Uma delas é que Zaqueu era baixinho. Olha o que Lucas vai escrever, é baixinho o homem. Olha o detalhe, ele queria ver Jesus, Jesus no meio da multidão, ele não conseguia ver porque era baixo, então ele sobe para a árvore. E quando ele sobe para a árvore, ele fica lá, né? Não sei o que ele fez para chamar a atenção de Jesus, que ele pegou um pano, se ele se levantou, aí Lucas não colocou esse detalhe. Fato é que ele sobe. Quando ele sobe, ele chama a atenção de Jesus, e Jesus diz: olha, hoje me convém pousar na tua casa, hoje eu vou para a sua casa, Zaqueu. Zaqueu imediatamente consegue o que queria, chamar a atenção de Jesus. Leva Jesus para a sua casa. E aí é curioso isso, porque o fato de Jesus estar na casa de Zaqueu gera burburinhos. O que as pessoas começaram a fazer? Murmurar. O povo de Israel, o povo de Deus é especialista nesse negócio. Murmurar. Desde o Egito, desde a peregrinação no deserto, desde as passagens por todos os lugares, Jesus estava lá, decide para... Alguém tem a ver com a vida de Jesus? Quer saber onde Jesus vai viver ou não? Jesus passou lá, na casa de Zaqueu.
E o povo começou, Jesus sentado com o publicano, com esses homens pecadores. Zaqueu consegue atrair a presença de Jesus para sua casa. Zaqueu tinha as suas particularidades. Ele era alguém bem instruído, como Jairo. Hoje pela manhã. Zaqueu, provavelmente, como Jairo, também tinha uma casa muito bonita. Diferente. Zaqueu tinha contato com muitas pessoas, ele era cobrador de impostos, as pessoas sabiam quem era Zaqueu. Zaqueu tinha muitas posses. E sabe um detalhe que eu descobri nesse texto? Que Zaqueu era um homem saudável. Era um homem que tinha saúde. Se você tiver um problema no joelho, um problema na perna, um problema na coluna, um problema diverso, você conseguiria subir nessa árvore com tanta pressa como Zaqueu subiu? Eu duvido. Eu ia pedir ajuda. Me ajuda aqui. Zaqueu era alguém saudável. Zaqueu era alguém que tinha uma ideia da vida. Zaqueu sabia o que estava fazendo. Zaqueu sabia o que estava fazendo. E ele estava decidido. Jesus vai na minha casa. Jesus vai me ver. Eu vou chamar a atenção de Jesus. Essa experiência de Zaqueu aqui, ela dá alguns detalhes para a gente que a gente vai aplicar. Assim como Jairo, ele teve que fazer algumas coisas para Jesus chegar na casa dele e atender a filha, Zaqueu, ele fez algumas coisas e o cenário também da casa dele mudou quando entrou para a nossa casa. A gente está pregando, desde hoje de manhã, sobre casas com Jesus. E se você não veio hoje pela manhã, eu preciso dizer para você agora, casas com Jesus são casas abençoadas. São casas com a presença de Deus lá. E Jesus, ele não é especialista em arrombar a porta. Jesus é especialista em bater a porta e atender convite para entrar em casa. O próprio texto de Apocalipse diz que ele está à porta e ele bate. Ele tem poder para arrombar? Sim ou não? Como tem. Mas ele não quer fazer isso com você. Ele bate nessa casa aqui, né? Zaqueu era uma kitnet, eu já sou uma mansão, né? Sou um templo. Zaqueu era uma kitnet. Jesus bate lá na porta da nossa vida, do nosso coração, e ele faz isso com a gente. Então, convidar Jesus para casa é um convite para todos nós aqui. Se a gente não fez isso, se você não fez isso, faça. Eu já fiz. E alguns aqui hoje pela manhã fizeram também. E a gente vai estar durante todo esse mês falando encontros com Jesus, trazendo Jesus para casa, casas com Jesus. A experiência de Zaqueu, o verso 5 e verso 8, diz assim, vamos para o texto. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Quando, em momentos específicos, em outros momentos, as pessoas foram restauradas por Jesus, as suas casas também foram alcançadas. A gente precisa perceber que na experiência de Zaqueu, quem subiu na árvore foi quem? Você conhece qual é o nome da esposa de Zaqueu? E dos filhos de Zaqueu? E da sogra de Zaqueu? Não? Mas você conhece quem? Zaqueu. Mas como é que houve salvação na casa de Zaqueu? Você percebe isso? Pastor, lá em casa eu sou sozinho. Amém. Por enquanto. Eu creio em nome de Jesus que você vai poder declarar o que está em Josué, capítulo 24, verso 15. Se você concordar com isso aqui, no final você diz amém. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus pais, se os seus antecederam, serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Você percebeu o que Josué declara? Quem é Josué? Sucessor de quem? O homem que pisou na terra prometida. As gerações estão se perdendo, as famílias estão se perdendo, outros líderes estão tomando outras decisões. O que Josué faz? Eu não quero servir o Deus dos amorreus, que estão além do Eufrates. Eu e minha família vamos seguir ao Senhor. O que Zaqueu faz? Zaqueu entendeu esse negócio aqui. Eu vou conduzir Jesus para minha casa e alguma coisa vai acontecer. Quando Jesus chega na casa, depois de transformar a vida de Zaqueu, meu irmão,
E aí eu queria dar uma palavra aos homens que estão aqui. Meus irmãos, existe um mistério de Deus com a gente. Deus nos colocou numa posição diferenciada. Não para a nossa vaidade, nem para o nosso orgulho, não. Uma posição de honra. Uma posição de respeito. Uma responsabilidade que nos deu de sacerdócio. Não o sacerdócio universal do crente, que a mulher não ora, não, só a gente ora, não. Mas a condução é nossa. Josué declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele coloca aí de forma profética e de decisão, a minha família vai servir ao Senhor. Existe uma estatística que quando uma mulher se converte na casa, sozinha, 15% das vezes ela consegue conduzir a família toda. Depois eu mando para vocês o link. 15%. Quando o homem se converte, 80% da casa vai junto. Talvez seja a sua experiência, ou já tenha sido a sua experiência um dia. Você se converteu, mas seu marido não. Ele te trazia até a porta da igreja, ou deixava você ir, e depois voltava para casa, no final do culto ia te buscar. Quem já passou por isso aqui? Nunca? Ninguém? De você se converter, e o seu marido não vir para a igreja, daqui a pouquinho, lá na Baixada, isso é muito, muito comum. Eu conheço muitas pessoas que a esposa vinha para a igreja, o marido ficava do outro lado da rua, no final do culto, eu estou pregando, estou vendo lá na porta os maridos lá, esperando. Quando não, alguns proibiam a esposa de ir para a igreja. Ah, você se converteu, mas você não vai mais não. Aí ela ia quando ele estava em alguns outros lugares, no goró, estava no futebol, estava em outros lugares. Quando as pessoas entendem, quando o homem entende a responsabilidade espiritual que ele tem sobre a sua casa, sobre a sua família, ele conduz a casa para a igreja. E aí, um amigo meu se converteu. Queria nada com nada, nem a família. Ele falou que chegou em casa, se converteu, e falou para a família, a partir de hoje todo mundo é crente aqui, hein? A partir de agora todo mundo vai para a igreja comigo. E o povo foi mesmo que nessa livre e espontânea pressão, né? Os filhos, a esposa, todo mundo foi. Mas chegou lá, tinha o quê? Abraço, acolhimento, palavra de Deus, louvor, uma família. E a família, de fato, ficou. Assumiu a responsabilidade. Deus quer pessoas assim no nosso meio. Homens e mulheres que assumem a responsabilidade. Claro que nesse caso aqui foi Zaqueu, nesse caso foi Josué. Olha só Atos capítulo 16, 31, mais um exemplo para você. Quando Paulo e Silas foram libertos da prisão, de maneira sobrenatural, o carcereiro queria se matar, porque pensou que todos os presos tinham fugido, mas Paulo não deixou. Quando o carcereiro perguntou o que deveria fazer, Paulo e Silas responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Meus irmãos, nós precisamos assumir a responsabilidade. Porque o que eu aprendo nessa experiência de Zaqueu, logo assim de frente, a presença de Jesus, quando alguém assume a responsabilidade para a sua família, faz com que a casa, a família, seja restaurada. A restauração, quando alguém da casa se levanta para ser homem de Deus e mulher de Deus. Quem era Zaqueu? Zaqueu, antes de Jesus, era o cobrador de impostos. Que talvez, não vou julgar, não posso receber um processo de Zaqueu, por calúnia e difamação, ele pode ter desviado alguma coisa das pessoas. Bom, sobre a acusação dele aqui, eu vou diante do juiz e falo, olha, ele falou que talvez tenha defraudado alguém, então ele queria restituir 4 vezes mais. Não vamos acusar Zaqueu. Mas ele era um ontem, e agora que Jesus chegou na casa dele, Zaqueu se tornou alguém diferente. Meus irmãos, quando Jesus entra na vida, quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra na família, a família não resiste ao amor de Deus. Não resiste à graça do Senhor. A restauração acontece. Nós vamos iniciar o discipulado. Nós vamos iniciar em nome de Jesus, pela fé, sobre a vontade de Deus. Nós vamos começar os cultos nos lares. Os nossos grupos de pastoreio, os nossos pequenos grupos de pastoreio na sua casa. Eu já vi famílias inteiras se convertendo por causa dos cultos nos lares. O homem conversou sozinho com a esposa. Os filhos não queriam nada com nada, mas começaram a ouvir o pai e a mãe cultuando ao Senhor. Daqui a pouco os vizinhos começaram a chegar e daqui a pouco foi acontecendo. Eu conheço o relato de muitas irmãs que aconteceu assim.
na transformação do seu esposo, começou a cultuar com as irmãs, ele ficava lá no quarto, mas ouvia os louvores, ouvia a mensagem, ouvia a oração, e daqui a pouco foi se achegando, e veio para a igreja, e foi alcançado pelo amor e a graça do Senhor. Nós precisamos, para que aconteça uma verdadeira restauração na nossa família. E aí eu vou fazer uma segunda pergunta para você. Na sua família, no seu parentesco próximo, tem pessoas que ainda não servem a Jesus? Ao final dessa mensagem, fique com isso no seu coração. Essa palavra aqui, tanto a de Josué, como a do carcereiro, nós vamos orar em nome de Jesus e por fé, irmãos. A gente precisa ser ousado com a nossa fé. A gente vai orar para que Deus te dê autoridade espiritual para você declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Porque quando Jesus chega numa casa, há restauração, as coisas acontecem. Mas pastor, isso é só para não crente? Não. Isso é para a casa de crente também. Porque, meus irmãos, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades. Os problemas chegam na casa de crente. E às vezes a nossa fé, a nossa fé vai lá embaixo. A nossa falta de esperança, a nossa falta de convicção sobre muitas coisas. A gente passa por aflições. Existem muitas aflições que o justo passa. E se a gente não tiver a percepção e a convicção que Jesus está ali, agindo no nosso meio, cuidando da gente, a gente cai. Mas quando a gente começa a buscar o Senhor, a gente se alegra na presença de Deus, a gente continua buscando, a gente vai para a oração, a gente vai para a palavra, a gente vai para o nosso cantinho lá, cantar, a gente vai ouvir o nosso louvor, e a gente volta a se conectar com Deus, o ambiente da nossa casa muda. Quer ver uma coisa? Pastor, lá em casa o clima é pesadíssimo. Meu irmão, pega a música e joga no último volume, bota um louvor lá. Bota o HCC, número 17. Bota a Maravilhosa Graça, 193 do cantor cristão, do HCC, bota lá. Se você é mais pentecostal, bota a Cassiane. Com muito louvor. Então canta 1000 graus de unção, canta qualquer coisa, mas bota algo. Começa a declarar a palavra de vitória na sua família e na sua casa. O que Deus está fazendo no seu coração, começa a realizar. Ah, pastor, a minha fé, a salvação individual. Eu também creio que a salvação é individual, mas calma aí, Deus te levantou como profeta na sua casa. Deus te levantou como uma mulher de Deus. Usa a autoridade que Deus te deu com poder, com a unção que Ele te deu, para ser voz profética na sua casa, em nome de Jesus. Declare vitória. Me lembrou aquela que é vitória, vai chorando, gente. Eu tomei cantor hoje. Mas a gente precisa entender isso, meus irmãos. O nosso coração, ele precisa se entregar para o Senhor de tal forma que com a nossa presença, porque eu creio que o Espírito Santo já habita em mim, habita em você? Deus habita em nós? Eu não sou alto, mas eu não sei se eu teria essa ousadia de subir num sicômoro para ver Jesus. Não sei, eu acho que não. Eu não subiria. Mas o Espírito Santo de Deus já habita em mim. E se Deus habita em mim, então Deus está lá na minha casa também. Porque se Ele habita em mim, e eu estou lá, já está lá. O que falta agora? A restauração acontecer. Zaqueu colocou Jesus sentado na casa dele. Que ousadia. Levou Jesus para lá. Deu certo o plano de Zaqueu. Queria chamar a atenção de Jesus. Foi além, levou para casa. Levou para casa. E quando chegou, eu fico imaginando esse diálogo aqui de Jesus com Zaqueu. E aí, Zaqueu, o que você faz? Ah, eu sou cobrador de impostos. Fala mais. Bom, Jesus, veja bem. Aconteceram algumas coisas até aqui. Mas e aí? Não, Jesus, olha. Então vou fazer o seguinte. Se porventura eu defraudei alguém, se porventura eu tirei de alguém, fico imaginando esse diálogo aqui, essa conversa. Quanto tempo demorou essa conversa para Zaqueu se converter? Só sei que Zaqueu se converteu. Insista em dar palavras de vitória e bênção na sua casa. Quanto tempo? Um dia? 10 anos você ora pelos seus? 20 anos
Continue orando. Não desista. A restauração, quando vem de Deus, é completa. E Deus há de fazer em nome de Jesus. Quando a gente olha essa experiência de Zaqueu, é uma experiência de restauração, mas também é uma experiência de alegria. Zaqueu, ele desceu depressa, ele recebeu com alegria, o verso 6. Verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu, então, desceu depressa. Por isso que esse homem, por isso que eu estou achando que ele tinha muita saúde. Ele subiu rápido e desceu ligeiro. O homem era agitado. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Eu olho para a experiência de Zaqueu. Se esse homem ele tinha condições de pagar, devolver 4 vezes mais quem ele defraudou, como é que estava a conta do Nubank de Zaqueu? Como é que estava a conta do banco de Zaqueu? O homem tinha reservas. Entende, Eduardo? Tinha dinheiro lá. Esse homem não precisava de dinheiro. Concorda comigo? Ele sobe rápido, ele desce rápido da árvore. Sicômoro. O homem era baixinho, ligeirinho, rapidinho. Saúde, estava como? Bem. Ele não precisava de dinheiro, não precisava de saúde. Tem uma estatística, eu gosto de estatística. Tem uma estatística que diz que na oração do crente, 90% das nossas orações inclui dinheiro e saúde. Se essa estatística fosse com você, seria 100%? Ou dinheiro ou saúde? Nas nossas orações, normalmente, Senhor, abençoe a minha vida financeira, Senhor, abençoe minha casa, Senhor, abençoe, preciso pagar aquela conta, Deus, abençoe o meu negócio, Senhor, abençoe meu emprego, preciso manter, Senhor, abençoe minha saúde, Senhor, a cura, Senhor. Saúde e dinheiro. Zaqueu tinha os dois. Para que Zaqueu queria conhecer Jesus? O homem não precisava de dinheiro nem saúde. E agora? Os países na Europa que foram berço do protestantismo, Alemanha, Suíça e muitos outros, hoje são os países que têm o menor índice de cristãos. A Europa, por exemplo, é tratada, e eu creio por fé, com coração missionário, que essa palavra ela não pertence a nós, que é um país pós-cristão. Eu creio que é um país cristão que precisa de um avivamento. Por isso que a gente envia missionários para lá todo ano. E essa igreja sustenta missionários na Europa. Eu não creio nessa palavra, eu não declaro essa palavra sobre a Europa. Em nome de Jesus, vai haver uma restauração naquele lugar para a glória do Senhor mesmo. Mas esses países, eles se perderam. E as pesquisas que foram feitas com as pessoas é que elas não precisam de Jesus. Porque elas têm dinheiro e elas têm saúde. Têm acesso. Melhores hospitais, melhores tratamentos, elas estão bem, elas têm dinheiro. E aí, quando não tinham isso, começaram a afundar. Mas, em compensação, a gente conhece, por exemplo, a Coreia do Sul, que foi um país que sofreu muito com guerra lá atrás e se reconstruiu. Hoje é um dos países mais ricos do mundo. Lá tem a Igreja da Família, que é a igreja subterrânea maior do mundo, com uma estrutura fenomenal, e tem um detalhe, além da igreja de Po Yong-Chu, que é um dos maiores líderes do mundo. Não é isso? Pesquisa para mim. Mais de 1 milhão de gente lá. Sabe qual é o detalhe? Po Yong-Chu já foi, já morreu. Sabe qual é o detalhe daquele lugar? Tanto na igreja da família, que é a igreja maior subterrânea do mundo, como a igreja do Po Yong-Chu, ela não para de orar 24 horas por dia. Se você chegar lá agora, tem gente orando. Se você chegar lá 4 horas da manhã, tem gente orando lá. A igreja não fecha. 6 da manhã tem um culto lá. Nesse culto de 6 da manhã tem mais de 5.000 pessoas orando. Todos os dias. Todos os dias. Quando a gente entende que a nossa fé, ela não é só movida por dinheiro e saúde, a gente começa a perceber quanto mais nós dependemos de Deus. Salvação, alegria, paz,
transformação dos nossos, transformação do nosso coração, um futuro, sonhos, projetos, reino, missão, igreja. Ajuda o próximo. Vamos começar a orar assim: Senhor, eu preciso de saúde, mas eu preciso de saúde para eu trabalhar mais no teu reino. Senhor, se não for para eu ter saúde para trabalhar no seu reino, que tira a minha vida. Quem tem coragem de fazer essa oração? Senhor, eu quero ficar curado dessa doença. Mas se for para eu trabalhar e para ter a saúde só para mim mesmo, me cura não, Senhor, me leva logo, salvo. Senhor, me cura, me transforme de saúde para eu trabalhar mais no teu reino. Senhor, eu preciso de dinheiro, mas dinheiro para investir mais no teu reino. Mas com o seu coração faça essa oração. O que Zaqueu precisava? Zaqueu precisava de salvação. Ele tinha saúde, ele tinha dinheiro. Vamos fazer um cruzamento de dados aqui? Zaqueu levou Jesus para casa, houve salvação na sua casa. Tinha dinheiro, tinha recurso. Você lembra 2 semanas atrás de pregando sobre o jovem rico? Estava lá um jovem, conhecia a palavra, tinha riqueza. Vá, venda tudo que você tem, distribua aos pobres, vem e segue. Cadê esse camarada? Sumiu. Eles tinham tudo, os dois tinham, mas Zaqueu queria salvação. Talvez, só talvez, você esteja orando errado. Talvez a sua oração, ela precisa ser redirecionada. O foco da sua vida precisa ser redirecionado. Para quem você quer dinheiro? Para ser bênção para a sua família, mas para você reinvestir no reino. Para que você quer saúde? Para você viver bem, bem com Deus, bem consigo mesmo, bem para a sua família, mas para você se dedicar mais no reino. Para que você quer tempo? Para desfrutar as coisas que Deus te deu. A gente só tem uma vida, a gente tem que desfrutar, mas para você investir mais tempo no reino. Começa a converter o que você tem, o que você é, para o reino. A sua casa, por exemplo, ela está aberta para o reino de Deus? Os seus vizinhos que não vão abrir a casa, eles vão vir aqui à igreja? Você vai assumir um compromisso de trazê-los aqui na casa de Deus? Pastor, eu acho que eles não vêm. Mas na sua casa ele vai? Vai. Então abra sua casa para Jesus. Começa a pensar com uma mente de reino. Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha recursos, Zaqueu tinha uma boa saúde, tinha vigor, mas não tinha alegria. Não tinha a alegria da salvação, talvez não tinha a paz, a verdadeira paz que vem de Deus. Talvez ele não tinha a alegria do Senhor, que é a nossa força. Zaqueu estava querendo mais. Zaqueu queria muito mais. Zaqueu queria conhecer os mistérios. O que Jesus fez em Jericó, quando ele passou por lá? Você que já leu esse texto várias vezes, texto muito conhecido. Quando você vai nesse texto, o que mais Jesus fez em Jericó, nesta passagem aqui? Jesus estava de passagem, entrando em Jericó, verso 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Sabe o que Jesus fazia em Jericó? Salvar Zaqueu. E salvou Zaqueu. Abençoou a casa de Zaqueu. Jesus poderia ter passado por muitos lugares, ali era a rota. Depois disso, verso 11, ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola, visto está perto de onde? Jerusalém. Olha o verso 11. Jesus já estava quase em Jerusalém. Jesus passou por Jericó para salvar a família de Zaqueu. Meus irmãos, assim como Zaqueu precisava de alegria, a família de Zaqueu precisava de alegria, assim como a família de Zaqueu, a casa de Zaqueu precisava de restauração, a casa de Zaqueu precisava de salvação. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém roubei, extorqui, defraudei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que ele está fazendo? Corrigindo o erro, arrependimento.
Jesus então lhe disse: houve salvação, hoje houve salvação nesta casa. Assim como Jesus fez com Jairo, acalmando Jairo. Jairo, calma, não se atemorize, creia, eu vou salvar a sua filha. Assim como Jesus salvou, olhando para o coração de Jairo, o temor que havia no coração de Jairo, quando o servo entra e fala que a filha tinha morrido, Jesus sonda o coração de Zaqueu, vai lá no íntimo do coração de Zaqueu, e percebe que Zaqueu não estava fazendo tudo isso aqui, metade dos bens aos pobres, e dando 4 vezes mais a quem ele tinha tirado. Jesus foi no coração de Zaqueu, e percebeu a sinceridade e a verdade do coração de Zaqueu. Só existe salvação na casa, só existe salvação na vida, quando é de verdade. Existem muitas famílias que se aproximam de Deus, por causa da saúde e por causa do dinheiro. Mas precisam sair daqui com a salvação. O que nós precisamos, a priori, é da salvação. Se eu morrer com dinheiro, ou se eu morrer sem dinheiro, eu preciso ser salvo. Com saúde ou sem saúde, eu preciso servir ao Senhor. Então, o que é prioridade? Servir ao Senhor. O nosso coração diante de Deus, a salvação plena que só Jesus pode dar. Meus irmãos, nós podemos, eu tenho certeza que você ama a sua família. Você ama a sua família, amém? Eu tenho certeza que você ama a sua família. Eu tenho certeza que na sua oração você ora pela saúde da sua família. Eu oro pela saúde dos meus filhos, eu oro pela saúde da minha esposa e dos meus parentes também. Eu quero vê-los todos bem. Eu quero morrer com 130 anos com a Érica. Não sei se ela quer o mesmo, mas eu quero. Quero morrer velhinho, com saúde. Bom, estou pedindo muito a Deus, 130 com saúde. Eu quero saúde para minha família, eu quero ver meus filhos casarem, eu quero ver meus netos, eu quero envelhecer. Esse é o seu plano também? Talvez esse também seja o seu sonho, né? É o meu. Eu oro pedindo isso a Deus. Eu também peço a Deus dinheiro. Eu falo, Senhor, me abençoa, que eu consiga prosperar naquilo que eu faço, que algumas coisas aconteçam, que alguns investimentos deem certo, o Senhor abra as portas, as coisas precisam acontecer para realizar alguns sonhos, alguns projetos, alguns ideais. Eu oro por isso. Você ora por isso? Senhor, mantenha meu emprego, Senhor, abre a porta do emprego quando está desempregado. A gente ora por isso. Mas eu acredito, verdadeiramente, que o maior bem que eu posso dar para os meus filhos é conduzi-los a Jesus. É a salvação deles. Não tem um dia que eu não ore pela salvação dos meus filhos. Diariamente, Senhor, que Teu Espírito Santo fale ao coração do Enzo. Senhor, que o Espírito Santo fale ao coração da Elis. Que quando houver entendimento, eles tomem a decisão, ou que eles continuem crescendo com o temor do Senhor na sua casa, amando estar na sua casa, e cresça sendo exemplo para a geração deles. Porque um dia eu consagrei os meus filhos ao Senhor. E eu sei, meu irmão, que eu tendo dinheiro ou não, a salvação quem dá é Deus aos meus filhos, e eu posso orar e ensiná-los. Saudável ou não, eu posso conduzir os meus filhos para perto do Senhor. Eu tenho certeza que você ora por saúde, você ora por vencimentos, melhorias, mas eu queria te desafiar, ore pela salvação da sua casa. Pastor, eu já faço isso, persista. Não deixe que o tempo faça com que a sua fé vá embora. Os seus filhos são do Senhor. O seu cônjuge é do Senhor. Declare com o seu coração. Eu tenho certeza que a experiência de Josué, a experiência desse carcereiro, nós vamos orar para que isso aconteça na sua casa, essa fé que move o mundo, essa vida que Jesus pode gerar em nós, começa com o desejo que temos de conduzir Jesus para a nossa casa. Casas com Jesus, como a casa de Zaqueu, são casas salvas, casas restauradas, casas verdadeiramente alegres, porque a presença de Jesus promove essa alegria no nosso coração. Mas casas com Jesus, como a casa de Zaqueu, são casas que encontraram a salvação.
Zaqueu foi ousado. Zaqueu foi ousado. Pastor, eu já perdi a força. Eu já perdi o ânimo de orar pela minha família. Eu já estou assim cansado, cansada. Que nesta noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo tenha colocado você numa posição para assumir essa posição e sair daqui com a ousadia no Espírito Santo para conduzir a salvação para dentro da sua casa. Meus irmãos, ore em voz alta. Ore em voz alta. Coloque o louvor na sua casa e comece a declarar a palavra de vitória em nome de Jesus. Seja ousado. Hoje você não vai subir num sicômoro, mas você vai interceder mais uma vez pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo. Hoje você vai mudar alguns hábitos que não estão fazendo bem espiritualmente para a sua casa. Há semanas atrás eu falei que lá em casa a gente faria cultos semanais, e a gente tem feito, como tem sido abençoador. Algumas famílias começaram a fazer, têm compartilhado comigo, e têm falado, pastor, tem sido uma bênção. Você pode começar. Não espera começar os pequenos grupos da igreja em outubro e setembro, não. Comece. Comece. Comece lendo a Bíblia, comece cantando, comece orando. Pastor, não sei pregar. Pegue lá uma devocional, me peça depois no WhatsApp, pastor, tem uma devocional, eu mando para você, para abençoar a sua vida mesmo, para algumas coisas começarem a acontecer. A salvação chega com atos de coragem. Se entregar para Jesus é um ato de coragem. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas você confia em Deus. Coragem. Esperança. A oração, ela nos conduz à esperança. Por que a gente ora? Porque a gente tem esperança que Deus vai intervir, que Deus vai fazer. Ah, pastor, mas já tem tanto tempo. Fé, creia. Creia. Zaqueu ainda não tinha tanta fé. Zaqueu não tinha tanta experiência religiosa. Zaqueu, ele tinha saúde, ele tinha dinheiro, mas Zaqueu tinha ousadia. Isso fez com que alguns acessos fossem dados a ele. Ele subiu, ele teve coragem. Ele chamou a atenção de Jesus. Jesus falou, hoje eu vou dormir na sua casa. Hoje eu vou passar a noite na sua casa, Zaqueu. Zaqueu desceu depressa. Não perdeu tempo. Entrou e foi para casa. Conversou com Jesus. Jesus dormiu na casa dele. Houve salvação na casa de Zaqueu. Hoje haverá salvação na sua casa, em nome de Jesus. Se o seu coração está em Cristo, se você tem fé no Senhor, se você confia que a sua casa precisa ser uma casa com Jesus, para que haja alegria, salvação e restauração, eu quero convidar você a ficar de pé agora no seu lugar. Nós vamos orar pela sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos orar pelo seu casamento, nós vamos orar pelo seu filho, nós vamos orar pela sua filha. Eu quero orar pela sua família. Você que levantou a mão naquela hora, no meio da mensagem, na pergunta que nós fizemos. Talvez existem pessoas da sua casa que precisam de salvação. Eu quero orientar você, eu quero te aconselhar. Meu irmão, não desista destes. Seja exemplo para os fiéis na maneira de falar, de agir, no trato, no amor que Deus tem compartilhado com você, por Ele ter te amado primeiro. Continue sendo testemunha viva da transformação de Deus. Seja aquele que vai testemunhar, aquele que vai ajudar, seja aquele que ora, mas seja aquele que é ousado. Seja lá essa semana, faça essa semana, faça um exercício, bata lá na casa desse teu parente, desse teu filho, ou desse teu parente que mora talvez um pouco mais distante, liga para ele, vou fazer uma visitinha a você. Aconteceu alguma coisa? Não, quero falar com você. O que aconteceu? Eu vim orar por você. Eu queria dizer que domingo a minha igreja esteve orando por você. Nós estamos orando por você. Deus quer salvar o seu coração. Deus quer restaurar o seu coração. Deus quer te dar uma alegria que o mundo não pode te dar. Isso pode acontecer quando você se entregar para Jesus, porque haverá salvação nesta casa. Ore com fé. Entregue a sua família ao Senhor. Confie em Deus. E o mais Ele fará. Que a sua palavra, o seu coração, a sua declaração nessa noite, seja como a de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oremos. Pai, aqui é a tua casa, é a casa de oração. Nós estamos aqui, mas já nós vamos para as nossas casas. Mas nós estamos conduzindo o Senhor para lá também. Por fé,
porque o Espírito Santo já habita em nós, é o teu Espírito, Senhor, que já transformou o nosso coração. Mas nós vamos sair daqui, Pai, com uma convicção. Nós declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, a nossa casa servirá ao Senhor, porque nós estamos conduzindo o Senhor para lá. Jesus, nós carecemos, nós necessitamos da presença do Senhor na nossa casa, Pai. Onde há pranto, onde há tristeza, o Senhor promove alegria e paz. Onde há desavenças, o Senhor vem com a liberdade, com o amor, com o cuidado. O Senhor é quem promove a transformação completa. O Senhor é quem promove a alegria. É o Senhor quem dá a salvação. A salvação vem do Senhor, Pai. Nós podemos nos alegrar em casa com muitas coisas. E que bom, Pai, que o Senhor promove essa alegria no nosso meio. Nós podemos transformar pequenas coisas, hábitos da nossa casa, que certamente vão trazer benefícios, mas a salvação só o Senhor pode dar. É por isso que nós confiamos no Senhor, Pai. Abençoe a vida dos nossos irmãos. Abençoe os meus também, Senhor. Os meus parentes, os meus familiares, os dos meus irmãos, que precisam de salvação. Pai, nós estamos mais uma vez em oração, apresentando cada um deles diante do Senhor. Que essa restauração seja completa, que verdadeiramente, Pai, ao falar do Senhor, seja como o nosso respirar, seja constante. Falar, testemunhar, viver o amor do Senhor entre os nossos, seja uma verdade libertadora. Nos dê testemunhos, Pai, nos dê ousadia como a de Zaqueu, de subir naquela árvore e chamar a atenção do Senhor, e prontamente descer quando o Senhor disse que habitaria, que estaria na casa dele, repousando naquele dia. Pai, nós almejamos a Tua presença, mas o Senhor mesmo já prometeu que essa presença seria constante na nossa vida. Então, se já existe a Tua presença em nossas vidas, nos ensine a ser ousados, Senhor, a sermos corajosos, a termos um testemunho digno do Teu reino, com as nossas ações, com os nossos lábios, com as nossas atitudes. Nós transformemos o ambiente da nossa casa com louvores ao Senhor, com orações ao Senhor, com a Tua palavra, Pai, que verdadeiramente a Tua presença gere restauração, alegria e salvação na casa dos meus irmãos. Nós declaramos por fé, Pai, que esta igreja serve ao Senhor e a nossa família também servirá ao Senhor. Por fé, Senhor, humildemente, não pela nossa força, mas pelo poder que há no nome de Jesus, no poder que foi vertido naquela cruz, do seu sangue derramado para nos salvar, na entrega de Jesus Cristo para nos remir de todo o pecado, para nos purificar, Senhor. Essa salvação, ela é estendida à nossa família. Por isso, Pai, que haja transformação nos corações. Nos corações. A salvação, ela é individual, Pai, mas nós somos instrumentos vivos em Tuas mãos. Nos use para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos por fé, em nome de Jesus. Amém.